Olá, caríssimos, caríssimas. Estamos falando sobre as cartas paulinas e hoje nós vamos falar de Filipenses. Nós estamos falando das cartas paulinas em ordem cronológica, na ordem que elas foram escritas, no tempo que elas foram escritas. Filipenses, Paulo escreveu por volta de 55 a 57 da era cristã. E Filipos era uma cidade europeia do mundo grego, mas ela estava dentro do continente europeu. E foi a primeira cidade a receber a fé cristã. E a cidade de Filipos, Paulo passou por lá muitas vezes. Toda vez que ele ia para a direção da Macedônia, ele passava por Filipos, uma cidade, um povo, uma comunidade que ele gostava muito. Tinha um apreço muito grande, porque, de certa forma, havia muita afinidade lá de Paulo com a comunidade. Foi uma comunidade que acolheu o Evangelho, acolheu a palavra de Jesus com muita facilidade e procurou viver com muita intensidade. E lá, como em outras cidades da época, havia muitas religiões e muitos pregadores, inclusive do judaísmo, porque é uma coisa que não se fala muito, mas quando os judeus perceberam que o cristianismo começava a crescer, eles também inventaram de pregar. Eles também começaram a pregar o judaísmo, para competir, de certa maneira, com o cristianismo, porque o cristianismo surgiu do judaísmo. Isso significa que o judaísmo pode acabar. O cristianismo passa a ser a prioridade. Então eles tinham muito medo disso. E aí eles também começam a pregar. Muitos e muitos pregadores judeus começaram a fazer seus trabalhos também, missionários também nessa época. E por ser uma comunidade muito boa, Paulo estava sempre passando por lá. Lá em Filipos, Paulo foi recebido por Lídia. Lídia era uma senhora mercantilista, uma senhora comerciante de púrpuras. Púrpuras naquela região, na época, era artigo de luxo. E Lídia o acolheu na comunidade e com isso fez com que Paulo tornasse conhecido e amado por todos lá de Filipos. Sem saber, e Paulo sai de Filipos, volta para Atenas ou outras regiões, e Paulo vai preso. Ele estava sendo perseguido, ele foi preso em Atenas. E na prisão, Paulo não sabia se ele seria morto ou seria libertado. Na dúvida se ele seria libertado ou não, embora a esperança de que ele estaria em liberdade era grande, mas a dúvida de que ele também seria sacrificado não era pequena. Diante dessa incógnita, Paulo escreve a carta a Filipos, escreve a carta aos filipenses, à comunidade de Filipos. E na carta que ele escreve, ele vai orientar sobre 5 coisas fundamentais que ele gostaria muito que a comunidade de Filipos levasse a sério. Primeiro, ele faz um agradecimento à ajuda material de Filipos. A comunidade dos filipenses ajudaram e muito Paulo materialmente. Paulo passava até fome, porque ele vivia do seu trabalho. Cada cidade que ele chegava, ele arrumava um serviço para fazer. E geralmente era artesanato, fazer rede, fazer umas coisas assim.
e às vezes não dava tanto bem assim. E Filipos estava sempre o ajudando. Ele faz esse agradecimento. Depois ele anuncia para a comunidade de Filipos que, se caso ele não voltar lá mais, Timóteo vai fazer uma visita a eles. Voltando ele aos filipenses ou não, Timóteo ia fazer uma visita aos filipenses para animá-los na fé. Também ele orienta a comunidade, é o terceiro ponto da carta dele, ele orienta a comunidade para não ser competitiva entre si. Já estava começando a haver alguns que gostaram da ideia de pregar, de falar de Jesus, e já começou a competir com outros. É próprio, né? Em toda comunidade sempre tem um que quer mandar mais, sempre tem um que acha que sabe mais, sempre tem um ou uns que acham que são os donos da comunidade, são os donos da igreja. Sempre tem esses que ficam puxando o saco do padre, puxando o saco do pastor, mas na realidade eles estão oprimindo os próprios irmãos na comunidade. Tudo tem que passar por eles é que sabem, eles é que fazem, eles que mandam, tudo tem que pedir a eles. Tem isso nas comunidades, até hoje tem, não é verdade? Até hoje tem nas comunidades umas pecinhas especiais lá que dá trabalho. E a quarta coisa é previne a comunidade de Corinto contra os pregadores judaicos, que também foram para Corinto. Quando eles souberam que Corinto estava aderindo ao cristianismo com muita intensidade, os judeus correram para lá para também fazer as suas pregações e conseguir adeptos para o judaísmo. E a quinta coisa é que a salvação, diz Paulo, não depende de você seguir essa ou aquela religião. A salvação depende exclusivamente de você e de Jesus Cristo. A salvação é um dom de Deus, ao mesmo tempo é uma tarefa nossa. É assim fala Paulo na carta aos Coríntios. Caríssimos, os coríntios é isso. Sejamos humanos e vivamos em paz. Curta, dê um joinha, inscreva-se.